Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso completo de Física para o primeiro ano do ensino médio, professor Luan. E para ser completo a gente precisa exercitar bastante. Nesta aula nós vamos resolver os exercícios de nível 2, exercícios mais complexos, exercícios que já foram cobrados em provas de vestibulares. E nós vamos estar abordando nesses exercícios os assuntos relacionados aí às primeiras aulas que nós tivemos, até o assunto de velocidade escalar média. Então, preste bastante atenção, porque vai ficar aparecendo, quando começar as questões, um cardzinho sobre a aula que está relacionado ao exercício, o assunto do exercício. Se você não entender, é importante você revisar esta aula onde foi explicado os conceitos, onde foi explicado a parte teórica, para que você possa entender a resolução dos exercícios, beleza? Então preste atenção nos cards que vai aparecer lá em cima, preste atenção na resolução, deixe seus comentários e sem mais delongas, bora praticar, vamos lá! Muito bem, o exercício 26 é um exercício resolvido e eu recomendo muito que vocês vejam os comentários, analisem os comentários da resolução desses exercícios, que eles ajudam bastante na compreensão. Esse exercício 26, ele trata sobre os conceitos de movimento e repouso. Então, faça a leitura aí da resolução desse exercício, que você vai entender muito mais sobre os conceitos de movimento e repouso. Mas vamos lá, vamos aqui para o exercício 27, vou dar um zoom aqui para melhorar a visão de vocês. Excelente. Exercício 27 diz o seguinte, ó: se o veículo A está em repouso em relação ao veículo B e B está em repouso em relação a outro veículo C, podemos afirmar com certeza que A está em repouso em relação a C? Eu já tinha respondido aqui, sim. Podemos afirmar que o veículo A está sim em repouso em relação ao veículo C. Vou explicar, preste atenção. Considere os três veículos e considere que o veículo B esteja se movendo a 80 km por hora. Para que o veículo A esteja em repouso em relação ao veículo B, o veículo A também precisa estar em movimento no mesmo sentido do veículo B, a 80 km por hora. Os dois carros emparelhados, né, na mesma velocidade, um está em repouso em relação ao outro. Beleza. E para o veículo C estar também em repouso em relação ao veículo A, aliás, em relação ao veículo B, então o veículo C também vai precisar estar em movimento no mesmo sentido do veículo B e com a mesma velocidade. Então C também vai estar a 80 km por hora. Então, se A está a 80 km por hora e C está a 80 km por hora no mesmo sentido da trajetória, A também está em repouso em relação a C, beleza? Esse é o conceito que nós encontramos lá na aula de movimento e repouso. Vai aparecer um cardzinho lá em cima, o conceito que nós falamos lá da simetria dos conceitos de movimento e repouso, beleza? Vale muito a pena você ir lá, caso você não tenha assistido essa aula, e ver a explicação desses conceitos. Tranquilo? Agora vamos para o exercício 28. Vou logo aproveitar aqui para resolver também o exercício 28, que diz assim, ó: a respeito dos conceitos de movimento e repouso, indique a alternativa falsa. Então, mais um exercício aqui do nível 2 que trata sobre movimento e repouso. Então, olha só. Item A. O Sol está em movimento em relação à Terra? Verdadeiro. Claro que sim, né? O Sol está em movimento em relação à Terra. Deixa eu ir grifando aqui, que eu gosto de grifar. 27 a gente já fez. Então, o item A aqui é verdadeiro. O Sol está em movimento em relação à Terra. Item B. É possível que um móvel esteja em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro? Sim, já que movimento e repouso são conceitos relativos ao referencial. O mesmo objeto pode estar em movimento em relação a um referencial, mas está em repouso em relação a outro. Verdadeiro. Lembre, nós queremos aí a alternativa falsa. Item C. Se um móvel está em movimento em relação a um sistema de referência,
Então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial? Aí não, meu amigo, aí é falso. Então aqui nós já encontramos a nossa alternativa falsa. Item C. Como eu acabei de explicar, movimento e repouso são conceitos relativos ao referencial. Não significa que por estar em movimento ou repouso em relação ao referencial, ele vai estar para sempre em movimento e repouso em relação a qualquer outro. Não mesmo, com certeza não. Mas vamos analisar aqui o item alternativa D. Vamos lá, que diz o seguinte, ó. Se um corpo A está em repouso em relação a outro B, então o corpo B estará também em repouso em relação a, pela simetria dos conceitos de movimento e repouso, sim. Se A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a A. Se A está em repouso em relação a B, B está em repouso em relação a A. São conceitos simétricos. E o item E, alternativa é possível um corpo A estar em movimento em relação a dois outros corpos B e C, e B está em repouso em relação a C? Sim. Nessa situação aí, é sim possível, beleza? Então, a alternativa correta, alternativa C, que é a falsa. Então, respondemos aí o exercício 28. Então, vamos lá. Vamos aqui à resolução do exercício 29, que eu já trouxe aqui para uma folha de rascunho para a gente poder riscar. O exercício diz assim, ó. De um aeromodelo voando em linha reta e horizontal com velocidade constante v, escapa um parafuso que cai e chega à pista algum tempo depois. Durante esse tempo, o movimento do aeromodelo não sofreu nenhuma alteração, ou seja, ele permaneceu ali com a mesma velocidade v. Ok. Adote para o parafuso o modelo de partícula e considere os seguintes referenciais. R1 é a fuselagem do aeromodelo, ou seja, é o referencial no próprio avião, e R2 é a pista. Item A. Quais são os valores V1 e V2 da velocidade do parafuso quando escapou em relação ao referencial R1 e R2, respectivamente? Pessoal, então vamos aqui à resolução do item A, que ele quer saber quais são os valores das velocidades em relação aqui ao referencial R1 e R2. Vou escrever aqui, eu espero que vocês consigam visualizar direitinho, tá? Mas vamos lá, ó. Presta atenção. Quando, vou botar aqui, ó. Quando escapou o parafuso, estava em repouso, né? Estava em repouso. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Não, né? Eu tenho que até a parte do P aqui. Então, repouso em relação à fuselagem. Pronto, em relação à fuselagem do avião, né? Então, se estava em repouso, pessoal, o valor aqui da velocidade V1 é igual a 0. Porque, veja, o parafuso estava na própria fuselagem do avião. Quando ele escapou, o parafuso continua se movendo com a mesma velocidade do avião. Então, em relação ao avião, o parafuso está em repouso. Logo, a velocidade V1, que é em relação ao aeromodelo, né, ao avião, a velocidade é igual a 0, porque estava em repouso. Agora, em relação aí ao parafuso em relação à pista, né, vou colocar aqui, ó, botar aqui, deixa eu escrever de novo aqui. Então, em relação à pista, né? Você vai ter o que, professor? Você vai ter uma velocidade V2, que vai ser a mesma velocidade do avião, já que o parafuso acompanhou e continuou com a mesma velocidade do avião, né? Que vai ser igual a V, ou V feio, né? V, que é esse Vzinho bem aqui. Beleza? Tranquilo? Então, em relação à pista, você vai ter uma velocidade V2 igual a V. Agora, vamos para o item B do nosso exercício, que diz assim: é dado que durante a queda, o parafuso continua com velocidade V2,
na horizontal, percorrendo distâncias d iguais em intervalos de tempo ΔT também iguais. Sabe-se também que na vertical, no decorrer de cada um desses ΔT, desses intervalos de tempo, o parafuso percorre primeiro uma distância d, depois distâncias 3D, 5D, 7D, etc. A partir dessas informações, construa a trajetória do parafuso em relação ao referencial R2. A curva que você vai obter é um arco de parábola. Pessoal, eu vou tentar construir essa trajetória, porque para desenhar aqui eu ainda não estou muito expert não. Então presta atenção aqui, ó. Vamos tentar fazer aqui o nosso avião. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ups. Aqui. Aqui. Nosso aviãozinho aqui, ó. Beleza? Esse é o nosso avião, tá? E esse aviãozinho aqui tá seguindo aqui, ó. Ele tá seguindo aqui em linha reta na horizontal aqui. Vamos lá, deixa eu apagar esses negócios aqui, que eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui, eu vou tentar copiar e colar para ver se eu consigo, tá? Só um minutinho aqui, copiei aqui, agora eu vou dar um Ctrl V aqui, eita, ficou grandão, tá aqui, ó. Para ficar do mesmo tamanho, hein? Deixa eu ver. Não. Bom, tá aqui um, mais um, vamos lá, ó. Opa, mais um aqui, mais um, pronto, 4, já tá bom, né? Então, o que é que acontece? Esse avião aqui está se movendo na horizontal, certo? Eu tenho um parafuso que escapou, vou colocar o parafuso bem aqui, ó. O que é que acontece com esse parafuso, pessoal? Acontece que para a gente construir essa trajetória vai ser o resultado de dois movimentos. Um movimento que o parafuso vai fazer junto com o avião na horizontal, para a direita. Então, um dos movimentos que o parafuso faz é acompanhar o avião aqui, ó, na horizontal para a direita. Outro movimento que esse parafuso vai fazer vai ser descendo. Então, veja bem, ó, quando ele descer, a questão diz que ele vai percorrer primeiro uma distância D. Vou até colocar aqui essa distância D de verde, ó. Primeiro ele vai percorrer uma distância D. E depois ele vai percorrer uma distância Dzão na horizontal, ó. Dzão aqui na horizontal. Então ele vai percorrer aí uma distância Dzão na horizontal. Aí o parafuso vai estar onde? Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o tempo T, ΔT, né? E aqui vai ser o tempo, ó, T, e aqui vai ser o tempo T mais ΔT. Passou um tempinho aqui. Então, o parafuso vai estar nesta posição agora, bem aqui, ó. Beleza? E depois, professor, segundo a nossa questão, ele vai percorrer uma distância 3D. Então, vou colocar aqui uma distância um pouquinho maior, aqui, ó. 3, não fica não, ó. 3D, pronto, vou botar aqui uma distância 3D e ele vai ter percorrido na horizontal uma distância de novo D, né, ó, aqui, pronto. Aí aqui, qual vai ser a nova posição? Ele estava aqui, agora no ponto aqui desse terceiro avião, ele vai estar, esse parafuso vai ter caído, vai ter descido 3D, vai estar bem aqui. Lembrando que aqui é o ponto T mais quanto? 2ΔT. E aqui vai ser o T mais 3ΔT. E aí, vamos lá, vamos continuar, ó, vamos construir essa trajetória. Quando o avião estiver nessa posição aqui, a questão diz que desceu 5D. Então, vamos tentar fazer de novo aqui, né, a descida do avião. Ele vai descer aqui, ó, 5D. Vamos dizer aqui, eu estou na frente de vocês? Não. Vamos dizer aqui que aqui ele já chegou no chão, né? Porque senão a gente vai ficar esticando a baladeira aqui até não sei que hora e não consegue construir. Então aqui foi quanto? 5D. E ele
andou na horizontal mais uma distância D. Mais uma distância D aqui. Qual vai ser a nova posição? Deixa eu sair daqui, que senão vou atrapalhar vocês. Pronto, aí. Qual vai ser a nova posição agora do nosso parafuso? Ele vai estar bem aqui, ó. Então, ele ocupou essas posições aqui, pessoal. Ele desceu um pouquinho, né, no primeiro momento, foi 3D, desceu 5D no segundo momento e desceu aqui, ó, 5D não, 3D, né, no segundo momento, e no terceiro momento ele desceu, ó, 5D, chegando finalmente aqui ao chão. Vamos colocar aqui o chão, né? Opa, deu ruim. Vou pegar bem daqui, né? Ó, aqui é o chão, tá, ó. A pista, né? Aqui vai ser a nossa pista. Beleza. E finalmente a gente agora pode desenhar essa trajetória. Essa trajetória aqui, eu vou tentar, ó. Essa trajetória do avião, ó, é um arco... Oh, negócio feio. É um arco de parábola, ó. É uma curva assim, ó. Ó, viu, ó? Essa é a trajetória do parafuso. Pronto. Então, essa trajetória aqui, trajetória do parafuso, que ele chama aqui de arco de parábola. Pronto. Tá resolvido aí o item, né, alternativo item B para vocês. Deu trabalho, mas a gente conseguiu resolver. Então tá aí, a curva que a gente desenhou aí é o arco de parábola, que representa a trajetória do avião não, desculpe, a trajetória do parafuso em relação a quem? Em relação à pista, tá? Em relação à pista, que é o referencial R2. E aí no item C, ele pergunta o seguinte, ó, deixa eu sair da frente aqui do item C, ó. Vou diminuir um pouquinho mais aqui, ó, pronto. O item C, ele pergunta, determine a trajetória do parafuso em relação ao referencial R1. Pessoal, o referencial R1, vamos voltar aqui. O referencial R1 é o referencial dentro do avião. Para quem estiver dentro do avião, vai olhar para baixo e vai ver o parafuso caindo assim, ó, sempre em linha reta, abaixo do avião, né? Só você observar a figura que está aí, ó. Observe a figura aqui que nós desenhamos do lado e você vai observar que o parafuso está acompanhando o avião na horizontal. Então, quem estiver dentro do avião e olhar para baixo, vai observar o parafuso sempre abaixo do avião, caindo em linha reta. Então, a trajetória do parafuso em relação ao referencial R1, que é ao avião, a fuselagem do avião, vai ser uma linha reta vertical. Então, no item C aqui, deixa eu colocar aqui, ó, no item C desse exercício, a trajetória é uma linha reta vertical. Beleza? Vou escrever mesmo, tá? A trajetória é uma linha reta vertical. Beleza? Então, demorou um pouquinho porque a gente teve que desenhar, mas eu espero que tenha esclarecido e que você tenha entendido aí a resolução desse exercício 29. Exercício 30, um exercício que já caiu em prova antiga de vestibular aí da UFC, Universidade Federal do Ceará. Diz assim, ó: a figura abaixo mostra o mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente e cada quarteirão mede 100 metros. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa na esquina A até a casa de sua avó na esquina B e dali segue até sua escola situada na esquina C. A menor distância, ó o que é que ele quer, ó, menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre sua casa e a escola são, respectivamente. Então vamos lá, para a gente desenhar aqui a menor distância. Então você está aqui em A, você poderia fazer o seguinte, ó, você poderia
subir, opa, deixa eu usar a linha que fica mais bonitinho, né? Você poderia subir aqui em A, negócio chato, sobe aqui em A, né? Anda aqui 1, 2, 3, 4 quarteirões, ou seja, você andou aqui quanto? Você andou aqui 400 metros, não foi? 400 metros. Aí depois você vai andar mais 3 quarteirões daqui até a casa da sua avó. Quanto foi que você andou aqui? Andou aqui mais 300 metros. Daqui você pode subir. Você pode subir aqui, ó, 2 quarteirões. Fica aqui, linha. Opa, não quer ficar não. Subiu aqui 2 quarteirões. Então você andou aqui mais quanto? Você andou aqui mais 200 metros. E depois você andou daqui Opa, não. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quarteirões. Finalmente chegando aqui na casa aliás, na sua escola, né? Então, 5 quarteirões aqui foram 500 metros. Então, qual foi a menor distância que você caminhou? 400 mais 300, 700, mais 200, 900, mais 500, 1.400. Então, vamos lá. Vou colocar aqui que a distância mínima... Opa, meu celular tocando aqui, ó. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Qual foi a distância mínima que você andou? 1.400 metros. Beleza? Essa foi a distância mínima. Já temos aqui, inclusive, a alternativa, né? Só tem essa de 1.400. Mas vamos lá. Aí depois ele pergunta qual é a distância em linha reta. Vamos fazer de azul aqui a distância em linha reta. Em linha reta é você pegando de A direto à sua escola aqui em C, ó, se fosse possível, né? Que não dá pra, só se você for de helicóptero, né? Em linha reta essa é a distância. Como é que eu vou calcular, professor, essa distância aí? Pessoal, basta você calcular, né? Essa distância aí vai ser o quê? Vai ser a área desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo, ele tem 2 catetos. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem um lado aqui de 800 metros. E o outro lado, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é de 600 metros. Então, você vai calcular essa distância aqui simplesmente utilizando o teorema de Pitágoras, né? Que vai ficar a hipotenusa ao quadrado, que é essa distância mínima aí ao quadrado. Vou botar esse mzinho de mínima não, né? Vou botar só assim, ó. D ao quadrado igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Fazendo bem bonitinho, ó, 600 ao quadrado, 800 ao quadrado, depois tirando a raiz quadrada, você vai encontrar que o valor disso daqui vai dar 1.000. Exatamente o item, né, alternativa C. Então, essa distância em linha reta dá 1.000 metros, enquanto que você caminhando aqui vai dar 1.400 metros. Beleza? Então, resolvido aqui o exercício 30. Muito bem, vamos para o próximo. Exercício 31, que já caiu aí na Universidade Federal do Piauí, diz assim, ó. A figura ao lado representa 4 percursos ligando as cidades A e B. Então, você tem aqui 4 caminhos diferentes ligando a cidade A e B. Aí, lá na outra parte ali em cima, deixa eu ajeitar aqui para vocês verem. Pronto, assinale a figura e analise a figura, desculpa, e indique a alternativa correta. Então, vai falar o caminho 1 é menor do que 2, o caminho 2 é menor do que 3, enfim. Você tem que analisar e ver qual o maior, qual o menor, ou se tem algum ou todos que são iguais. E essa é um exercício que é realmente complicado, difícil de se entender, tá? Veja bem, para tentar ajudar na compreensão de vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar aqui, até de amarelinho mesmo, duas retas aqui, ó, uma reta que passa aqui pelo ponto A de amarelinho, tá, ó,
e outra reta que vai passar aqui pelo ponto B, Então, uma passou aqui pelo ponto A, outra passou pelo ponto B. Então, vou colocar até a reta que passou aqui pelo ponto A, deixa eu só dar uma olhada aqui, vou chamar ela de R. Opa, deixa eu só tirar aqui esse negócio aqui, pronto. Essa reta aqui é a reta R e essa daqui é a reta S, beleza? Então, se você prestar atenção, o caminho 1, os lados do caminho 1, nós vamos ter um que vai daqui até aqui. Esse daqui, ó, vem até aqui, né, ó. Esse pequenininho aqui vem mais ou menos até aqui. Esse daqui complementa aqui. Então, se você somar todos os lados aqui, esses lados que eu coloquei do caminho 1, vai dar esse lado aqui de A, correto? Ó, de A até esse ponto da reta aqui. E se você somar os outros lados, tipo, esse ladozinho aqui do caminho 1, ó, esse ladozinho do caminho 1 é o mesmo que daqui, essa distância daqui até aqui. Esse outro lado aqui do caminho 1 é essa distância continuando até aqui. Esse daqui até aqui. Esse daqui mais um pouquinho, né, ó? E esse daqui complementa aí o caminho 1. Ou seja, se você somar todos os lados do caminho 1, você vai ter que a soma dos lados do caminho 1 vai ser desse ponto a esse, ou seja, esse lado aqui desse triângulo, que é retângulo bem aqui, mais daqui até aqui. E você vai perceber que se você for fazer a mesma coisa com o caminho 2, 3 e 4, todos os lados desses caminhos aí, somados, eles dão a soma desses dois lados desse triângulo, ó, daqui até aqui na reta R e daqui até aqui o ponto B na reta S. Isso significa, pessoal, que a distância do caminho 1 é exatamente igual à distância do caminho 2, que é exatamente igual à distância do caminho 3, que é exatamente igual à distância do caminho 4. Entende? Você vai ter a resposta desse exercício como sendo aqui o item... Cadê? Deixa eu voltar. Aqui, ó. O item E. Onde aqui no item E, nós vamos ter que os caminhos 1, 2, 3 e 4... Caminhos 1, 2... Opa, muito grande aqui. 1, 2, 3 e 4 são de igual tamanho. Então, está resolvido também aqui o exercício 31. Deixa eu grifar aqui, para a gente saber que resolveu. Pronto. Exercício 31 está grifado. Na verdade, né, todos os caminhos aí, 1, 2, 3 e 4, são realmente de iguais tamanho. Exercício 32. Um avião percorre 1.920 km em 1 hora e 20 minutos. Considere a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo. Calcule a velocidade escalar média do avião nesse percurso em metros por segundo e verifique se ele é ou não supersônico. Então, para verificar se ele é ou não supersônico, primeiro a gente realmente tem que calcular a velocidade escalar média. E para calcular, nós vamos precisar da variação... Opa, tá aqui na linha, deixa eu tirar. Nós vamos precisar, pessoal, da variação do espaço, que no caso aqui é 1920, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, quilômetros, só que nós temos que converter isso daqui para metros por segundo. Quanto é que vai... Aliás, desculpe, para metros, né? Então, isso daqui vai dar quanto, na verdade? Vai dar 1.920 metros. É só multiplicar por 1.000, tá? 1.920.000 metros. Isso aqui é o deslocamento em metros. E também precisamos da variação do tempo. A variação do tempo é de 1 hora e 20 minutos. Mas aí nós temos que transformar isso para segundos. 1 hora tem 3.600 segundos.
E 20 minutos, bom, 20 minutos você vai ter que multiplicar isso daí por 60. Deixa eu multiplicar isso daqui por 60 rapidinho, só para ver quanto é que dá aqui. Muito bem, 20 vezes 60 dá 1.200. Ah, senhor professor, o senhor não sabe não? Às vezes a gente fica assim, né? Mais 1.200 segundos. Então isso daí vai dar quanto? Deixa eu ver. Vai dar 4.800. 4.800 segundos. Bom, agora que a gente tem a variação do espaço e a variação do tempo, vamos calcular a velocidade média. Basta pegar esse valor de 1.920.000 metros e dividir isso daqui por 4.800 segundos e você vai encontrar um valor de 400 metros por segundo. Então, a velocidade média desse avião é de 400 metros por segundo. E como é uma velocidade, pessoal, maior do que 340 metros por segundo, ou seja, a velocidade do avião é maior do que a velocidade do som, então nós temos que esse avião ele é, sim, supersônico. Então, de fato, é um avião supersônico. Deixa eu grifar aqui a questão 32, prontinho. Vamos então, questão não, exercício. Vamos agora para o exercício 33. Vamos para o exercício 33, que já caiu aí no vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Diz que uma estrada recém-asfaltada entre duas cidades é percorrida de carro durante 1h30 sem parada. A extensão do percurso entre as cidades é de aproximadamente... Bom, extensão que ele está falando aqui é a variação do espaço, tá? Então, vamos lá. Quando a gente usa a expressão da velocidade média, o que é a velocidade média? É a variação do espaço durante uma variação de tempo. Bom, quando a gente quer o espaço aqui, a variação do espaço, a gente pega o tempo que está aqui dividindo no denominador e leva para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ficar a velocidade média vezes o tempo. Bom, você vai dizer assim, professor, mas nós não sabemos quanto é a velocidade média. Nessa questão aqui da UERJ, você tinha que fazer uma estimativa. Ou seja, você poderia pensar o seguinte, olha, se essa estrada tiver em boas condições, já que ela foi recém-asfaltada, você pode percorrer ali essa extensão da estrada com uma velocidade de, por exemplo, 100 km por hora. Então, vamos estimar que essa velocidade, em média, tenha sido de 100 km por hora, tá certo? 100 km por hora. Em quanto tempo? Em 1h30. 1h30, 1,5 horas. Vou botar as unidades, né? Para vocês entenderem, ficar bem claro aqui, ó. Velocidade 100 km por hora vezes o tempo de 1,5 horas. Veja que quando você multiplicar, você vai cancelar a unidade de tempo, que é horas, com horas, vai sobrar apenas quilômetros. Então, aqui vai ficar quanto, professor? Vai ficar 150 quilômetros, não é isso? Variação do espaço, então, a 150 quilômetros. Note que as alternativas têm apenas uma potência. Você pode dividir isso daqui por 100. E aí a vírgula vai voltar duas casas decimais. Ou seja, você pode escrever isso daqui como sendo 1,5 vezes 10 elevado a 2, não é isso? 10 elevado a 2 quilômetros. Aliás, aqui na verdade, agora que eu percebi, pessoal, tá em metros, não tá em quilômetros, ó, tá em metros, tá vendo? Todas as alternativas em metros. Então, aqui vai ser igual esses 150 quilômetros a 150.000 metros. E aí sim, colocando isso daqui em notação científica, né? Você vai voltar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais para a esquerda. Vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 5 metros. Ou seja, a ordem de grandeza, a potência de base 10
mais próxima do resultado é 10 elevado a 5. Então, o item correto aqui é o item C de casa, beleza? Então, a gente fez o que? A gente calculou a variação do espaço, primeiro estimando que com boas condições a estrada possa ser trafegada, percorrida com a velocidade média de 100 km por hora. Então, calculamos a variação do espaço, transformamos de quilômetros para metros e colocamos isso na forma de potência, em notação científica. E percebemos que a ordem de grandeza, que é a potência de base 10 mais próxima do resultado, é de 10 elevado a 5 metros. Tranquilo? É isso daí. Vamos para o próximo exercício. Exercício 34, que já caiu aí na Universidade Federal do Ceará, UFC, que diz assim, ó: um motorista lançou no gráfico mostrado abaixo a distância por ele percorrida, medida em quilômetros, em função do consumo de combustível medido em litros de seu veículo. Sobre o desempenho médio do veículo, definido pela razão distância percorrida por litros consumidos, podemos afirmar: foi melhor nos primeiros 600 quilômetros percorridos? Pessoal, para saber se esse ponto 01 está verdadeiro ou falso, nós precisaremos então calcular esse desempenho em todos os momentos aí dessa corrida, né, desse percurso. Então vamos lá, vamos utilizar o gráfico aqui embaixo e eu vou calcular junto com vocês primeiramente o desempenho nos primeiros 600 quilômetros. Lembra que a questão lá falou, vou até grifar aqui para vocês, que o desempenho é definido pela razão, ou seja, divisão da distância percorrida por litros consumidos, correto? Então aqui, ó, nos primeiros 600 quilômetros, nós vamos ter distância percorrida 600 quilômetros dividido por quantos litros? Por 50 litros. Quanto é que vai dar isso daqui? O desempenho foi então de 12 quilômetros por litro. Isso nos primeiros 600 quilômetros. Agora, no segundo momento, de 600 quilômetros até 1090 quilômetros, qual foi o desempenho? Então, a gente faz a diferença aqui, ó, de 1090 menos 600, que dá 490 quilômetros. Então, nesse trecho aqui, ele percorreu 490 quilômetros e ele gastou aí quantos litros? Ó, ele tinha gastado já 50, foi para 120. Então, daqui para cá, ele gastou 70 litros, dividido por 70 litros. Então, nesse segundo trecho aqui, nesse segundo momento, 490 dividido por 70 vai dar aí 70, né? É isso mesmo, vai dar... Não, 70 não, 7 quilômetros por litro. Então, o desempenho foi menor do que no primeiro trecho. E agora vamos calcular no trecho total, né? No trecho completo aqui, que é o trecho onde ele percorreu 1090 quilômetros e ele gastou aí 120 litros. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, isso daqui, qual foi o desempenho que ele teve então? Foi de aproximadamente 9,08, estão conseguindo ver? Quilômetros por litro. Quase foi no limite, estava vendo aqui se vocês conseguiriam ver. Então aqui, ó, voltando aqui no item 1, foi melhor nos primeiros 600 quilômetros percorridos o desempenho desse automóvel? Verdadeiro, né? Nos primeiros 600 quilômetros percorridos ele teve um desempenho, ele fez 12 quilômetros por litro. Com 1 litro de gasolina e de combustível ele fez 12 quilômetros. No segundo já não foi tão bom, ele fez só 7 quilômetros por litro. E no total também não foi tão bom, ele fez só 9,08 quilômetros por litro. O ponto 02, ó, entre 600 quilômetros e 1090 quilômetros percorridos, foi de 7 quilômetros por litro? Verdadeiro também. Ponto 4, foi superior a 9 quilômetros por litro no percurso representado pelos 1090 quilômetros mostrado no gráfico? Sim, foi superior aqui a 9, né? Foi 9,08.
E o ponto 8, no percurso total, é a média aritmética dos desempenhos medidos mencionados acima, nos itens 1 e 2. Aí a gente vai ter que verificar. Como é que a gente vai verificar isso daí? Ó? Vamos lá. Vou fazer aqui de verdinho, tá? Para a gente verificar. A média aritmética do desempenho nos pontos 1 e 2. Qual foi o desempenho no ponto 1? 12, né? Mais o desempenho no ponto 2 foi quanto? Foi 7. A média aritmética é você pegar esses dois termos e dividir por 2. Isso daqui vai dar para a gente quanto? Vai dar 9,5 quilômetros por litro. Que, pessoal, é diferente, não é igual aqui, ó, é diferente do percurso total, que é 9,8 quilômetros por litro. Então, esse ponto 8 aqui está falso, certo? Aliás, D como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. Essa é uma questão antiga. Antigamente, nos vestibulares, né, sem ser o Enem, tinha questões onde você tinha que avaliar cada item e a resposta correta era a soma dos itens corretos. Então, aqui a resposta correta, né, a resposta aqui vai ser o ponto 01 mais o ponto 02 mais o ponto 04, que estão corretos, que vai dar quanto? Vai dar 7. Então, nós temos aí, ó, botar 0,7, né, para seguir o padrão. 0,7 é a resposta correta. A soma aqui desses 4 primeiros itens que estão corretos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vou até grifar aqui. Questão 34 está respondida. Vamos aí ao nosso próximo exercício. Vamos então ao exercício 35 da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Eu acredito que seja essa. Que diz assim, ó: inaugurada em 1974, a Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Hoje, recebe cerca de 120 mil, de modo que na hora de maior movimento sempre ocorre grandes congestionamentos. Considere que um estudante do Rio vindo para a Universidade Federal Fluminense percorra os primeiros 7 quilômetros da ponte com uma velocidade escalar constante de 70 km por hora. Pessoal, vamos fazer essa questão aqui por partes para ficar bem fácil de entender. Vou até diminuir aqui o meu tamanho aqui, né? E vamos lá, ó. Eu vou desenhar aqui um trecho da ponte. Ó, vou tentar aqui desenhar um trecho da ponte. Aí aqui eu vou colocar 2 pontos. O primeiro pontinho aqui é o Rio de Janeiro, né? De onde vai partir aí o estudante. E o último ponto aqui vai ser a Universidade Federal Fluminense. Então, ele diz aí na questão que o estudante percorre o primeiro trecho, esse primeiro trecho aí, cadê? A informação, percorre o primeiro trecho de 7 quilômetros. Então, a variação do espaço 1 aqui é de 7 quilômetros e ele percorre com a velocidade média de 70 km por hora. Então, a velocidade média, que é a velocidade 1 aqui, de 70 km por hora. A gente pode dizer que esse intervalo de tempo que ele vai percorrer aqui, esse trecho, né, levando em consideração que o tempo, ó, vou até colocar bem aqui, ó, tempo, ΔT, vai ser o quê, professor? Vai ser a variação do espaço dividido pela velocidade. Então, a variação do espaço, 7 km, e a velocidade, 70 km, ou seja, 1 sobre 10 horas. Então, variação do tempo aqui, ó, nesse primeiro trecho, variação do tempo 1 é 1 sobre 10 horas. Beleza. Então, nós vimos aí o primeiro trecho. E gaste 20 minutos para atravessar os 6 quilômetros restantes. Então, esse segundo trecho aqui tem um espaço de 6 quilômetros e ele vai levar 20 minutos. Então, a variação do tempo 2 aqui no segundo trecho é 20 minutos. Pessoal, 20 minutos
Se você levar em consideração que 1 hora é 60 minutos, 20 é 1/3, digamos assim, a terça parte. Você pode dividir 1 hora em 3 pedaços, né? 3 pedaços de 20. Então, 20 minutos é 1/3 de hora. Por que eu estou fazendo isso? Porque no cálculo que a gente vai fazer, a gente tem que colocar tudo na mesma unidade, né? Quilômetros por hora. Não vai colocar quilômetros em minuto e etc. Então tem que deixar tudo bonitinho, ó. A variação do espaço em quilômetro e a variação do tempo em horas. Muito bem. Então, vimos todas as informações aqui. Supondo-se que na volta ele gaste 10 minutos para atravessar toda a ponte. Aqui é na ida, tá, pessoal? Na ida. Na volta ele vai gastar 10 minutos para atravessar toda a ponte. É correto afirmar que a velocidade escalar média, então a questão que é a velocidade escalar média na vinda, o resto dessa questão está aqui embaixo, ó. Na vinda e a velocidade escalar média na volta. Então, nós estamos fazendo primeiro na ida, beleza? Na ida, qual vai ser, então, a velocidade média? A velocidade média na ida vai ser a variação do espaço no primeiro trecho, mais a variação do espaço no segundo trecho, tudo isso dividido pela variação do tempo total, que é no primeiro trecho, mais variação do tempo também no segundo trecho. Então, olha, velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Só que como nós dividimos todo o percurso de ida em 2 trechos, então variação do espaço no primeiro, mais variação do espaço no segundo trecho, variação do tempo no primeiro, no segundo trecho. Então, aqui agora é só fazer e correr para o abraço. Ó, variação do espaço 1, 7 km. Variação do espaço 2, 6 km, dividido pela variação do tempo 1 sobre 10 horas, mais 1 sobre 3 horas. Vamos fazer bem direitinho, ó. Variação, velocidade média, então, vai ser igual a quanto, professor? 13 km, 7 mais 6, 13 km, dividido por, se você tirar o MMC de 10 e 3, vai dar 30. 30 dividido por 10, 3, vezes 1, 3. 30 dividido por 3, 10, vezes 1, 10, vai dar 13 aqui, ó. 13 sobre 30 horas. Aí você vai fazer aquilo que você já conhece, né? Você vai colocar, repetir o primeiro, 13 quilômetros, multiplicar pelo inverso do segundo, ó, 30 sobre 13 horas. E aí você cancela o 13 aqui, com 13 aqui, né? E você vai estar finalmente aí com 30. Então, o resultado aí vai dar quanto, professor? O resultado da velocidade média na vinda, né, para a Universidade Federal Fluminense, vai dar 30 km por hora em média. Então, esse resultado aí é o resultado na vinda para a Universidade Federal Fluminense, tá certo? Na volta é mais simples, ó. Supondo-se que na volta ele gaste 10 minutos para atravessar toda a ponte, então vamos lá, ó. Na volta, quanto é que vai ser a velocidade média na volta? Lembra que o percurso todo é 13 km, então variação do espaço, 13 km, ele gastou quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos é 1 sobre 6 horas, né? Porque você pode dividir a hora, que é 60 minutos, em 6 partes iguais de 10. Então, 1 sobre 6 horas. Aí você faz, ó, 13 quilômetros vezes 6 sobre 1 hora, não é isso? Tô na frente de vocês? Tô não. Então, a velocidade média na volta vai ser 78 quilômetros por hora. Então, vamos lá, ó. A velocidade média na vinda 30 km por hora e na volta 78 km por hora. Você vai encontrar esse resultado aí exatamente no item A, né? Então, alternativa A, 30 e 78. Então, mais uma questãozinha aqui resolvida. Na verdade, mais um exercício aí do nível 2 resolvido, beleza?
Vamos para o próximo exercício. Exercício 36, que diz assim: uma pessoa viaja num automóvel cujo velocímetro está danificado. Desejando saber sua velocidade média em determinado percurso e sabendo que os postes da rede elétrica dispostos à margem da estrada distam 60 metros um do outro, a pessoa começa a marcar o tempo no instante em que passa em frente a um certo poste, que chamaremos de primeiro poste. A pessoa constata que transcorreram 45,6 segundos até passar pelo 20º poste. Calcule em quilômetros por hora a velocidade média nesses 45,6 segundos. Então, pessoal, nós vamos chamar aqui de distância Dzinho, que é igual a 60 metros, a distância entre dois postes consecutivos. Por exemplo, entre o primeiro e o segundo poste, nós temos 60 metros. Entre o segundo e o terceiro poste, mais 60 metros. Entre o terceiro e o quarto poste, mais 60 metros. Bom, vou colocar aqui, ó, do primeiro ao 20º poste, nós vamos ter aí quantas distâncias Dzinho consecutivos aí? Nós vamos ter uma distância, pessoal, igual a 19 Dzinho, certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso para vocês? Que a variação do espaço que essa pessoa percorreu do primeiro até o 20º poste vai ser igual a 19 vezes D. Esse D, lembrando, é a distância entre dois postes consecutivos. Então, do primeiro ao 20º poste, ele percorreu 19 vezes essa distância, que é 60 metros. Então, qual é a variação do espaço? É 19 vezes 60, que vai dar 1.140 metros. Isso ele percorreu em um intervalo de tempo igual a quanto? Igual a 45,6 segundos. Então, qual foi a velocidade média? Bom, a velocidade média é a variação do espaço, 1.140 metros, dividido pela variação do tempo, 45,6 segundos. Se você fizer essa divisão, essa continha, você vai encontrar aí 25 metros por segundo. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, dividido aqui por 45,6, é isso mesmo, 25 metros por segundo. Só que a questão, ela quer que você calcule em quilômetros por hora. E aí nós vamos lembrar que para que você faça a conversão para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. E se não assistiu a aula relacionada aí às unidades de medida de velocidade, como converter de uma para outra, por que é 3,6? Veja a aula, veja a aulazinha. Quanto é que vai dar isso daqui, professor? Vai dar, finalmente, pessoal, uma velocidade média de 90 km por hora. Então, o resultado da velocidade média desse carro do primeiro até o 20º poste, velocidade média de 90 km por hora. É isso aí. Resolvido aí o exercício 36. Exercício 37. Em uma pista de boliche de comprimento L igual a 17 metros, um jogador, deixa eu só consertar aqui, pronto. Um jogador lançou a bola e 4,30 segundos após o lançamento, ele ouviu o som emitido na colisão entre ela e os pinos. Então veja, esse tempo de 4,30 segundos é o tempo total, ou seja, o tempo que a bola de boliche acertou os pinos, mais o tempo em que esse som da bola de boliche atingindo os pinos voltou até o ouvido do jogador, ou seja, o tempo de ida e volta, beleza? Então vou até anotar logo aqui para a gente não confundir. Esse ΔT aqui é o tempo
total, certo? Variação de tempo total de 4,30 segundos. Ok. Considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, calcule o módulo da velocidade média da bola entre o instante do lançamento e o instante em que colidiu com os pinos. Então, nós queremos o módulo da velocidade média da bola. Esse módulo da velocidade média da bola, pessoal, velocidade média da bola, vai ser a variação do espaço que a bola percorreu desde a mão do jogador até os pinos, que é L, de 17 metros, dividido pela variação do tempo da bola. Agora, vê bem, a variação do tempo da bola nós não temos, né? Como é que nós vamos encontrar isso daqui? Bom, a variação do tempo total, o tempo total é o quê? É o tempo em que a bola chegou lá nos pinos, mais a variação de tempo que o som emitido chegou até a gente. Então, a variação do tempo aqui do som, beleza? Agora, nós temos que fazer o seguinte, para encontrar esse tempo aqui da bola, nós já temos a variação do tempo total, que é 4,30 segundos, mas nós não temos aqui o tempo do som. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que calcular aí essa variação do tempo do som. Eu vou colocar bem aqui em cima, beleza? Eu vou colocar, deixa eu ver se eu tenho aqui a variação do tempo do som. Nós não temos, nós temos realmente que fazer aí o cálculozinho. Então, a velocidade do som vai ser igual a quê? Vai ser o tempo, né? Aliás, a variação do espaço com que o som percorre, que é o comprimento da pista L, dividido pela variação do tempo, ou seja, pelo tempo aqui do som. Beleza? Nós vamos ter então o seguinte, ó, esse tempo que está dividindo vai passar multiplicando e a velocidade do som vai vir para cá dividindo. Então, nós vamos ter que a variação do tempo aqui do som, o tempo que o som levou para percorrer a pista é L dividido pela velocidade média do som. Então, vamos fazer o cálculozinho, ó. Deixa eu ver se eu estou na frente de vocês, estou não. Então, o tempo do som aqui vai ser 17 metros, dividido pela velocidade média do som, que é 340 metros por segundo. Então, isso daí vai dar quanto? Se você fizer a divisão, você vai encontrar 0,05 segundos. Então, o tempo que o som levou para percorrer a pista, desde o momento que a bola atingiu o pino até chegar no ouvido da pessoa, foi de 0,05 segundos. E com essa informação, a gente pode calcular o tempo que a bola levou da mão do jogador até atingir os pinos. Então, vamos lá. O tempo total aqui foi de 4,30 segundos, que é igual à variação do tempo da bola, que nós queremos, mais a do som, que é 0,05 segundos. Ou seja, a variação do tempo da bola foi de quanto? Pega esse 0,05 segundos e leva para lá, dividindo, ó, subtraindo, vai ficar quanto? 4,25 segundos. Ou seja, a bola levou um tempo de 4,25 segundos para chegar até o pino. Agora sim, nós vamos conseguir calcular a velocidade média da bola, que é a variação do espaço, comprimento aqui da pista, 17 metros, dividido pelo tempo que a bola levou para chegar até lá, que foi 4,25 segundos. Faz aí o cálculo. Calcula aí que você vai encontrar a velocidade média da bola. Vai dar quanto, professor? Vai dar exatos 4 metros por segundo. Pode fazer o cálculozinho aí que você vai encontrar exatamente 4 metros por segundo. Ou seja, essa daí foi a velocidade média da bola da mão do jogador até atingir o pino. Beleza? Vamos aí para o nosso próximo exercício. Gente, vamos aqui para o exercício 38 aqui do nível 2.
E a gente vai precisar analisar a resolução, é um exercício resolvido, né? Mas vamos analisar a resolução dele, porque nós vamos ter que utilizar o resultado desse exercício para resolver o do exercício 39. Então presta atenção que essa é uma situação incomum, né, do que envolve velocidade média. Aqui o exercício diz assim, ó: sobre uma reta orientada, essa reta que vocês estão vendo aqui do meu lado, são dados ordenadamente os pontos A, B e C. Então vai prestando atenção, aqui está o ponto A, B e C na reta orientada. Tais que esse segmento de reta AB é igual ao segmento de reta BC e eles valem D, ou seja, são segmentos que têm o mesmo comprimento e o comprimento foi dado como sendo D. Ok, um ponto material move-se nesta reta com velocidade escalar média V1 de A até B e com velocidade escalar média V2 de B até C. Determine a velocidade escalar média desse ponto material no comprimento total de A até C. Então vamos lá, ó. De A a B a gente vai analisar trecho a trecho. Primeiro, no trecho aqui, nesse trecho aqui, de A até B. De A até B, a velocidade V1 é igual à variação do espaço de A até B, que é D, dividido pela variação do tempo de A até B. Ok. Daí você vai pegar a variação do tempo, vai passar para o outro lado multiplicando a velocidade V1 e vai trazer a velocidade aqui para o denominador. Então, ou seja, o tempo decorrido para percorrer esse trecho de A até B vai ser a distância D dividido pela velocidade média V1. Guarda esse resultadozinho aqui, ó. Guarda esse resultado aqui. Muito bem, vamos subir aqui um pouquinho e eu vou sair da frente para a gente analisar o segundo trecho. Aqui, ó, o segundo trecho de B até C. A mesma coisa, ó. A velocidade V2 de B até C vai ser a variação do espaço de B até C, que é D, dividido pela variação do tempo decorrido de B até C. Aí você faz a mesma coisa, pega o tempo, leva para lá, traz a velocidade aqui para o denominador. Então, o tempo para percorrer o segundo trecho BC vai ser a distância D dividido pela velocidade média nesse segundo trecho. Então, no percurso total de A até C, nós vamos ter que a velocidade média vai ser a variação do espaço de A até C, nos dois trechos total, dividido pelo tempo total. O espaço total é 2D, certo? 2D. E a variação do tempo total é a variação no primeiro trecho de A até B, mais a variação no segundo trecho de B até C. Que aí nós encontramos, ó, que a variação do tempo no primeiro trecho é Dzinho sobre a velocidade média V1, no segundo trecho, Dzinho sobre a velocidade média V2. Quando você manipula isso aqui matematicamente, professor, como é que faz essa manipulação matemática para chegar nesse resultado aqui de baixo? Eu vou mostrar isso para vocês, para que vocês entendam o passo a passo. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso daqui vai ficar da seguinte maneira. Você tem que tirar o MMC de V1 e V2. Então, vai ficar V1 vezes V2. E aí você faz, né, para tirar o bem direitinho, ó, V1, V2 dividido por V1 dá V2 vezes D. Vai ficar D, V2, né? Mais V1, V2 dividido por V2 vai ficar V1 vezes D. Vai ficar D, V1. E aqui em cima nós temos 2D. Como é que resolve isso daqui, professor? Pega o primeiro, que é 2D, multiplica pelo inverso do segundo. Qual é o inverso do segundo? V1, V2. Tudo isso dividido por D, V2. Eu vou botar em evidência, tá? Vou botar esse D aqui em evidência. Vai ficar D vezes V2 mais V1. E aí, ó, você vai poder cancelar esse D de cima com esse D de baixo. O que é que ficou? 2 vezes V1, V2, dividido pela velocidade aqui, ó, V1 mais V2.
esse resultado aqui, pessoal, esse resultado aqui é muito interessante. Por quê? Ele é a velocidade média nessa situação aí dos dois trechos. E por que que ele é tão interessante? Ele é interessante porque a velocidade escalar média, muitos talvez fariam pegando a média aritmética, né? V1 mais V2 dividindo por 2, mas não é. E além disso, também você observando aqui na fórmula dessa velocidade, não depende das distâncias Dzinho. Então, quando você tem dois trechos de uma trajetória que são iguais, certo? Percorridos por velocidades médias diferentes, você pode utilizar essa fórmula para calcular a velocidade média nesses dois trechos total. Não vai depender aí não vai depender das distâncias deles. Então vai ficar 2 vezes a velocidade 1 vezes a velocidade 2, 2 vezes a velocidade 1 no primeiro trecho, vezes a velocidade 2 no segundo trecho, dividido pela velocidade 1 no primeiro trecho, mais a velocidade 2 no segundo trecho. E é esse resultado que nós vamos utilizar para responder aqui, ó, o exercício 39. Eu já trouxe aqui o exercício 39 para o rascunho. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no rascunho. Deixa eu sair aqui da frente de vocês aqui. Então, nesse exercício que caiu na prova da UFC, Universidade Federal do Ceará, com certeza foi uma questão muito difícil, dizia o seguinte: um automóvel é dirigido ao longo de uma estrada caracterizada por zonas alternadas de velocidades permitidas de 40 km por hora e 60 km por hora. Se o motorista mantém rigorosamente essas velocidades nas respectivas zonas e se todas as zonas, note, têm o mesmo comprimento, qual a velocidade média em quilômetros por hora em um trecho correspondente ao número par de zonas? Notou que nós não temos a distância? Muitos alunos vão dizer assim: é impossível fazer esse exercício. Por quê? Porque nós não temos a distância, o espaço para calcular aí a velocidade média. Mas aí onde está? É aquela mesma situação do exercício resolvido 39. São dois trechos, nós podemos dizer que número par, vamos dividir aí em dois. Dois trechos, né, com o mesmo comprimento. E aí nós não vamos precisar desse comprimento, porque nós podemos utilizar esse resultado aqui, ó, que a velocidade média vai ser então igual a quê? A gente pode usar a fórmula 2 vezes a velocidade no primeiro, vezes a velocidade no segundo, dividido pela velocidade no primeiro trecho, mais a velocidade no segundo trecho. E aí você vai colocar, ó, 2 vezes 40 km por hora, vezes 60 km por hora, dividido aí por 40 km por hora, mais 60. Opa, deixa eu fazer direitinho aqui. 60 km por hora. Quando você fizer essa multiplicação, dividir pelo resultado aqui da soma, você vai encontrar o resultado de 48 km por hora. Esse é o resultado da velocidade média aí nesses trechos, né? Qualquer que seja o número par de trechos, você vai ter o mesmo resultado para a velocidade média. É uma questão, um exercício aí bastante incomum, uma maneira de você calcular a velocidade média sem precisar da distância. Interessante, né? Vamos ao próximo exercício. Ok, pessoal, vamos aqui ao último exercício desse exercício no nível 2 desse bloco, né? Que é o exercício 40, que diz assim: um professor, ao aplicar uma prova a seus 40 alunos, passou uma lista de presença. A distância média entre cada 2 alunos é de 1,2 metros e a lista gastou cerca de 13 minutos para ser assinada por todos. Qual foi a velocidade média dessa lista de presença? Então, para calcular a velocidade média, nós vamos precisar da variação do espaço, que foi o quê? Olha, nós temos 40 alunos. Entre o primeiro e o segundo, a lista percorreu 1,2 metros.
entre o segundo e o terceiro, mais 1,2. Então, até chegar no 40º aluno, ela vai percorrer 39 vezes 1,2 metros, certo? Para facilitar aqui as continhas, vamos transformar aqui de metros para centímetros. Então, nosso espaço vai ficar em centímetros, vai ficar, ó, 39 vezes 1,2 metros tem 120 centímetros, né? 1 metro tem 100 centímetros, então 120 centímetros. Então, a variação do espaço que essa lista percorreu foi 39 vezes 120, eu já fiz a continha, dá 4.680 centímetros. Essa foi a variação do espaço que a lista percorreu, né? Do primeiro até o 40º aluno. Agora vamos para a variação do tempo, né? Ele disse que no total levou 13 minutos. 13 minutos multiplicado aqui por 60, para a gente converter em segundos, dá quanto? Deixa eu ver aqui, bem ligeirinho. 13 vezes 60 dá 780, então 780 segundos. Então, vamos lá para a nossa velocidade média. Vai ser a variação do espaço, 4.680 centímetros, dividido pela variação do tempo, 780 segundos. Veja que nós vamos calcular a velocidade média em centímetros por segundo. A questão não especificou que tinha que ser no sistema internacional, então para facilitar a nossa vida a gente coloca aí o espaço em centímetros. Quanto é que dá isso daí, ó? 4.680 dividido por 780 dá 6. Então, nós vamos ter uma velocidade média de 6 centímetros por segundo. Então, a velocidade média aí dessa lista é de 6 centímetros por segundo. E aqui a gente finaliza os exercícios de nível 2 desse primeiro bloco aqui, tá, pessoal? Que é o bloco 1 das bases da cinemática escalar. Então, olha só, a gente já considerou aqui 40 exercícios. Espero que tenha ajudado vocês aí na resolução, na parte prática, né? Usando o que nós aprendemos nas aulas teóricas. Se eu conseguir ajudar vocês, pessoal, por favor, inscreve-se aí no canal. Não é fácil resolver tanto exercício para ajudar vocês, né? De forma assim, com qualidade. E deixa o teu like, que isso vai ajudar muito aqui na causa do nosso projeto. Um forte abraço e vamos em frente. Vamos lá!